Para entender quais são as expectativas para a faixa de Gaza depois do anúncio, eu converso hoje com a professora de Relações Internacionais da FESP, a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Ana Carolina Marçom, que está mais uma vez com a gente aqui. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, Estevão. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professora, o que diferencia o plano de Donald Trump das propostas anteriores de cessar-fogo que nós já tivemos ao longo deste conflito? Bom, eu acredito que o primeiro ponto é que nós temos também algumas características em comum com as propostas anteriores, e é justamente o que foi mencionado agora no final da reportagem, de que o Hamas não foi envolvido nessas negociações, o que era de se esperar, visto que o Hamas é considerado pelo Netanyahu e pelo Donald Trump como um grupo terrorista, fez a ação do dia 7 de outubro, que foi um ataque não justificável e tem uma ação bastante complicada dentro da fronteira de Israel. Então esse é o primeiro ponto que nós vemos. Quando nós falamos de um acordo de paz, nós precisamos das duas partes envolvidas na negociação. Então já começa com esse ponto que é bastante característico. O segundo ponto que se diferencia é que pela primeira vez fala-se em anistia para os membros do Hamas. Claro que anistia para aqueles que deixarem as armas e que se propuserem a viver em paz ou até mesmo saírem da faixa de Gaza. O segundo ponto é a ideia de um governo de transição liderado pelo próprio Donald Trump, pelo Conselho da Paz, que ele falava agora na reportagem que vocês apresentavam. Então, essa proposta de um governo para Gaza, por mais que ele seja intermediado por outros países, ainda não tinha existido. E nós vemos que isso pode ser por causa do reconhecimento, por boa parte de outros países, do reconhecimento do Estado de Gaza como um Estado, o que não acontecia antes. Então, surgem pressões, principalmente agora, com a abertura da Assembleia Geral, vários países que reconheceram antes ou reconheceram agora nos discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU, e isso gera uma série de pressões em cima tanto de Donald Trump quanto de Benjamin Netanyahu. Então, nós vemos aqui que existe uma tentativa de abordar, não vou falar que ele aborda abertamente a resolução por dois países, dois estados, isso de forma alguma, mas já é um primeiro passo fora do que nós vimos até agora, as tentativas de resolução dos Estados Unidos. Professora, e nós vimos ao longo do dia que Netanyahu falou que o acordo está aceito por Israel, mas quais são as chances de o Hamas aceitar essa proposta? Bom, Estevão, eu acredito que existem chances, porém, é bastante complicado, acho muito difícil que seja aceito. Por quê? Primeiro, que ele não participou das negociações. Segundo, que entra em colisão com o fato de que o Hamas ele estava buscando, além de atuar como um grupo terrorista, claro, ele atua contra a ação de Israel. Então, não foi envolvido nas negociações, não sabia do teor dos acordos. Então, como vocês mesmos trouxeram aqui na reportagem, o Hamas afirmou que não tinha conhecimento do teor do acordo até serem envolvidos, até terem acesso ao acordo por parte, principalmente, do Catar. E não necessariamente esse acordo vai suprir aquilo que o Hamas quer. Então, eu acredito que eles podem até considerar, mas não sei até que ponto é aceitável para um grupo que atua fora dos limites do Estado Nacional aceitar uma paz no formato que está sendo colocado. Professora, e com relação a Israel? O país já abandonou um acordo de cessar-fogo que não avançou para encerrar a guerra e também tem rejeitado a criação de um Estado palestino. Dá para confiar na palavra de Netanyahu nesse momento, nessa situação com o Hamas? Eu acredito que seja um pouco difícil acreditar na palavra do Netanyahu especificamente. Nós não podemos personificar Israel na figura de Benjamin Netanyahu. É claro que ele é o líder de Israel no momento, é ele que toma as decisões,
Porém, nós vemos que existe uma dissensão interna em relação a diversos posicionamentos que Netanyahu toma e tomou, e, como você colocou, foi o Netanyahu que quebrou inúmeros cessar-fogos, que quebrou tentativas de negociação, e o que o histórico nos mostra é que existe uma baixíssima probabilidade dele manter esse acordo. Além do fato de, no próprio discurso, tanto do Trump quanto do Netanyahu, eles deixaram muito claro que caso o Hamas não concorde com os termos já colocados, termos dos quais eles não negociaram, caso eles não concordem, Israel vai ter carta branca dos Estados Unidos para fazer aquilo que tinha se proposto, então acabar com o Hamas. Então nós já vemos que essa negociação, esse acordo, já chega bastante enrijecido para o Hamas e que deixa bastante aberto esse espaço para o Netanyahu não cumprir a sua palavra. Então, caso o Hamas não aceite da maneira como está, não tem espaço para negociação de acordo com o que eles falaram, com o que o Trump e o Netanyahu falaram. Não havendo espaço para negociação, existe bastante espaço para a quebra desse acordo por parte do Netanyahu.